também, né? Atingimos aí 252 inscritos que compraram o link aí, né, para estar participando do Time Talk. E já arrecadamos o valor de R$ 5.600. Parabéns a todos, obrigada a todos, né? Sem todo mundo aí, isso não seria possível. Sem as meninas que se disponibilizaram a falar aqui um pouquinho para a gente, né? De um conteúdo tão bacana, as que vieram contribuir com as palestras. E hoje a gente vai estar encerrando o tema Praxis com a Maria Emília. A Aline vai apresentar para vocês. Muita gente Exato. não conhece, né, Mar? Bom, então primeiro eu queria agradecer a Luciana pela parceria do nosso primeiro ciclo, né, e a Aptos, foi muito bacana todo esse planejamento, essa Obrigada pela vivência. confiança. Exato, agradecer a todos que compraram os ingressos, assim, um valor bastante significativo e importante a esses projetos sociais. E as nossas queridas participantes, palestrantes, que vieram ceder, doar o seu saber e a sua experiência para todos nós, com muita sabedoria, né, muito afeto. Então, tudo isso para a gente foi muito significativo. E hoje eu tenho um prazer imenso de apresentar uma querida amiga que estudou comigo na faculdade. Hoje é minha sócia de trabalho, divide o cotidiano de trabalho comigo, né? Uma felicidade de ter esse percurso profissional ao lado dela, que é a Maria Emília Brian. Vou falar um pouquinho do currículo dela para a gente, que hoje vai falar sobre praxia e aprendizagem escolar. Acho que a gente vai fechar aqui com chave de ouro todos os temas que nós conseguimos serem, né, temas transversais à praxia. Bom, então a Má, né, que assim a gente chama ela, de Mami, ela é mestre pela Faculdade de Medicina da USP, é sócia fundadora da Clínica Oito Sentidos, formação em integração sensorial pela Universidade do Sul da Califórnia, formação no modelo STAR, idealizado por Lucy Jane Miller, e especialista em intervenção precoce pela PUC de São Paulo. Então, hoje ela vai trazer um conteúdo muito gostoso, muito interessante para a gente. Quem quiser ir escrevendo no chat durante a aula, que ela vai dar para a gente, escrevam, que ao final a gente abre, a gente lê para ela e a gente inicia um diálogo bem bacana aí para a gente explorar ao máximo esse tema. Maria Emília, obrigada. Então, vamos começar. Um grande prazer estar com você aqui hoje, viu? Tá ótimo. Obrigada, Má. Estão me ouvindo, todo mundo? Sim, sim. Então, tá compartilhado, né? Tá sim. Então, tá bom. Bem, queria primeiro parabenizar a Aline e a Luciana, né? Não só por ser um evento solidário, mas porque foi muito bacana. Eu assisti todas as lives e tive a chance de aprender muito, né? Acho que o nível, a qualidade foi muito boa. Acho que são duas pessoas muito queridas aí, que tiveram, né, um papel importante aí na minha vida pessoal, então fico muito feliz e orgulhosa. E vou falar um pouquinho hoje da questão da praxis e da aprendizagem escolar. Na verdade, assim, eu acho um tema super gostoso, acho que qualquer teólogo gostaria de falar disso, mas é um tema amplo, né? Então não tenho nenhuma intenção de esgotar aqui a nossa conversa e, na verdade, acho que eu fiz um recorte, fiz uma escolha. Acho que provavelmente se outros colegas estivessem aqui, eles poderiam fazer outras escolhas, né? Então, se vocês sentirem falta de algo, é porque realmente a gente não consegue abarcar tudo. Vamos ver se eu consigo dar aí alguma contribuição para vocês. Bem, então vamos lá. O que a gente vai, então, trazer um pouco para essa nossa conversa de hoje? De uma forma muito rápida, né? Apenas com slides, retomar a questão do conceito de praxis, se é que alguém não assistiu às outras lives, né? Então, a Ana Luísa começou já conceituando de uma forma muito clara, depois veio a Tina, né? A Marília retomou, a Pilar também falou de uma forma bem específica, então eu vou só citar. Vou falar um pouquinho da questão da terapia ocupacional e da escola e da minha experiência de trabalho nesse campo. E aí eu escolhi 3 pontos principais para a gente conversar um pouco mais hoje, que tem a ver com a relação da praxis com a aprendizagem, o quanto o comportamento que a criança apresenta na escola pode estar relacionada com uma dificuldade prática
e o quanto as dificuldades práticas interferem no brincar e na socialização da criança. Acho que é importante também colocar, uma vez que não tem só terapeutas ocupacionais aqui, como a gente pode identificar disfunções de praxis e algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar. E por último, pensar aí no que eu chamei de algumas acomodações. Bem, então já foi definido aqui pelas meninas, né, o que é a praxis, mas a gente sabe que a Diners foi uma das primeiras pesquisadoras a descrever a relação entre a praxis e o processamento sensorial. Ela se baseou num primeiro grupo de testes, depois no CIPT, para descrever um grupo de crianças com baixa discriminação tátil e com dificuldades no planejamento motor. Mais tarde, ela descreveu, então, outros dois componentes relacionados a esse planejamento, né, a praxis, que são a ideação e execução. Então, já na aula de abertura, né, a Ana falou aí desse tripé, quando a gente está falando da praxis. E em 1991, alguns pesquisadores, né, baseados nos trabalhos da Diners, relacionaram, então, desordens na praxis com déficits no processamento tátil e proprioceptivo. Bem, então, de uma forma muito resumida, né? Quando a gente fala de praxis, a gente fala de uma função, de uma intenção, de um propósito. É um movimento intencional e planejado, que difere, por exemplo, de uma atividade reflexa, né? Não são palavras minhas, são palavras aí da Diners. Então, se a gente fosse pensar num exemplo, essa semana eu fui colocar um vestido que tem zíper atrás, eu tô no 7º mês de gestação, né? Já tô com carinha de lua cheia. E tô super ruim da coluna. E aí eu fui colocar o vestido, tentei fechar o zíper e não consegui até o final. E aí estavam em casa só eu e a Sophie, que é minha filha que tem 4 anos. E aí eu falei, Sophie, será que você consegue ajudar a mamãe? E aí ela veio, se posicionou, tentou fechar o zíper e não conseguiu, né? Ela não tinha altura suficiente para chegar até o final. Aí eu falei, filha, deixa, a mamãe põe outro. Só queria ver se ainda estava servindo. E ela falou, não, mamãe. E aí ela prontamente puxou a gaveta da cama, porque eu tenho uma cama bem alta, né? Subiu na gaveta, subiu na cama, ficou de pé e falou, peraí. E aí foi lá e fechou o zíper do meu vestido, né? Ficou toda feliz com quem disse, deu certo, eu consegui. Então, esse é um exemplo que a gente pode pensar, né? De um movimento que está relacionado a uma função, uma intenção, a um propósito, né? Teve toda uma elaboração aí de que estratégia ela ia usar para conseguir me ajudar a fechar o tal do vestido. Bem, quando a gente pensa nas dificuldades na escola, a gente pode pensar sobre diferentes aspectos. Se a gente escolhesse uma abordagem dos aspectos sensoriais, a gente poderia falar, por exemplo, de desordens de discriminação, né, que levam a dificuldades na escola, de questões relacionadas à reatividade sensorial, mas hoje o nosso enfoque vai ser falar da questão da praxis, né, e como isso traz um impacto no cotidiano da criança. Só para a gente aquecer, eu trouxe um vídeo simples, curtinho, um vídeo do YouTube, que eu e a Giovana já costumamos usar em algumas aulas, a gente até editou. A ideia aqui não é fazer uma análise clínica, né? Não é essa a proposta do Time Talk, até porque a gente não tem só TOs, mas eu queria que a gente tivesse um olhar, entre aspas, leigo, né? Que a gente observasse, tem 1 minutinho só o vídeo, esse menininho na escola, para a gente pensar um pouquinho como é que é esse funcionamento. Então, vamos lá.
Bem, então, de uma forma muito simples aí, né, o que a gente consegue perceber? Que o comportamento dele é diferente de muitas das outras crianças, né? Então, o quanto algumas atividades ele realiza num outro ritmo, o quanto é difícil para ele seguir algumas instruções. Então, a gente vê, né, na parte final do vídeo, parece uma brincadeira em que a pessoa na frente está apontando algumas partes do corpo, as crianças estão imitando e ele está ali um pouco perdido, e aí no final ele vê todo mundo abaixar e também se abaixa, né? A forma como ele joga a bola. Enfim, acho que um pouco para a gente já começar a lançar uma pergunta que eu acho que é fundamental, né, para pensar a questão dessas crianças na escola, que é: será que o desafio está na medida certa? Né? Será que essa criança tem condições de participar daquelas atividades dessa forma? Será que ele parece ter alguma noção do que ele faz com o corpo? Será que só a gente dar a ordem verbal é suficiente para ele realizar a tarefa? E aí trazer um ponto já que eu acho muito importante com relação ao trabalho do terapeuta ocupacional na escola, né, com esse público, que é onde inicia o nosso trabalho. Eu lembro de uma das primeiras previsões que eu fiz com a Elo, né, acho que a Elo Goldrich está aí, que foi uma pessoa muito especial para mim desde o começo, e a Elo me falou: olha, quando a gente recebe uma criança, né, e a gente vai fazer uma devolutiva para a família ou para a escola, o tratamento já se inicia aí, né, em dar acesso à informação. Então, acho que o nosso trabalho começa por aí. Fazer com que as pessoas, né, com que a comunidade escolar, com que a família entenda o porquê do comportamento daquela criança e o porquê atividades que teoricamente são tão simples são tão desafiadoras para ela, né? Então, quando eu vou dar uma devolutiva, eu sempre tenho esse cuidado de falar para a família: vamos lá, né? O primeiro ponto é vocês entenderem que isso existe, que acontece dessa forma. E aí, aos poucos, a gente vai pensando o que é possível para ajudar. Bem, visto isso, a gente sabe que no Brasil, né, a gente já tem aí há algum tempo o trabalho do TO nas escolas, mas a gente ainda vê muito como uma forma, como se fosse uma assessoria, né? A gente atua como assessores da comunidade escolar. Existem algumas exceções, existem algumas escolas que já têm terapeutas ocupacionais contratados, mas isso não é algo tão corriqueiro como, por exemplo, ter uma fono ou ter uma psicóloga, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente vem construindo. Então, eu lembro que acho que em 99, na época da faculdade, não sei se a Aline estava nesse grupo também, acho que ela estava, que a gente estava no laboratório do REATA, que era o Laboratório de Reabilitação e Tecnologia Assistiva, e a gente ia até as escolas da Zona Leste, né, e tinha um papel de mapear a questão das barreiras arquitetônicas, do mobiliário, dos materiais. Então, a gente tinha muito esse papel, né, de pensar a tecnologia assistiva como um recurso de acesso para crianças com deficiência. Nos Estados Unidos, o que a gente vê são muitas terapeutas ocupacionais que trabalham dentro da escola e que fazem desde uma avaliação até uma intervenção, né, que inclui muitas vezes também mudanças no ambiente da escola. Bem, só como exemplo, eu trouxe aqui esse artigo, que eu achei que é um artigo interessante, sobretudo para TOs, que foi escrito por TOs importantes aí na área, e que trata um pouquinho da questão do uso da abordagem da integração sensorial, né, na escola, quando a gente detecta que tem crianças com disfunções sensoriais. Então, ele é bem completo, ele inclusive traz uma série de dicas com relação ao uso da escala GAS, que é uma escala que pensa, né, algumas metas aí de ação para a criança alcançar. Então, acho que vale a pena para quem quiser ler. Mas se fosse para eu escolher duas informações do artigo, na verdade, ele está embasando, né, a questão do uso da abordagem da integração, né, como uma forma de tratamento, quando a gente tem crianças com essas características na escola. E ele elenca alguns dos objetivos do nosso trabalho, né? Então, promover a participação, né, que sem dúvida acho que é um dos pontos principais, modificar a atividade e o ambiente da escola, para ajudar o estudante a compensar déficits sensoriais, motores de praxis. Então, ele traz, inclusive, uma discussão nesse artigo especificamente para crianças com dificuldades práxicas. Né, ele vai dando exemplo de alguns casos, vai
traçando algumas metas e como foi a intervenção da TO. Então, achei interessante dividir isso com vocês. Bem, pensando na nossa realidade aqui do Brasil, né, na nossa realidade de consultório, o que normalmente acontece? Crianças com dificuldades escolares ou chegam diretamente da escola, ou o que tem acontecido cada vez mais são muitas colegas fonoaudiólogas que têm encaminhamentos da escola, nos encaminharem, porque conhecem o trabalho e sabem que tem algo ali que não depende só do trabalho delas, né? Mas, normalmente, qual é o tipo de demanda que chega? Então, crianças com dificuldades motoras globais, crianças com dificuldades gráficas, né? Então, isso é bem clássico, né? Os pais chegam na TO e falam, não, eu vim aqui porque ele pega errado no lápis, porque a letra é muito ruim, enfim, né? São questões bem corriqueiras. A questão das dificuldades no brincar e na interação com seus pares, uma desorganização espaço-temporal e dificuldades mais específicas, como dificuldades para recortar, para copiar, para pintar. Então, normalmente, é um pouco esse público que chega para nós e que a gente vai aí fazer toda uma avaliação. Bem, eu entendi, né, e não vou entrar nos aspectos clínicos, mas o que eu acho interessante, como aqui também tem pais, tem professores, fazer um pouco o raciocínio ao contrário, né? Então, muitas das crianças que chegam para nós são crianças como essa menininha. Então, que sentam dessa forma na cadeira, que seguram dessa forma no lápis, que tem essa organização espacial, esse tipo de letra. E aí, acaba que fica um pouco mais evidente que é uma criança que, por exemplo, necessita de terapia ocupacional, né? Então, as pessoas já estão entendendo que não é suficiente dizer para essa menina, fulana, você pode sentar direito? Segura direito no lápis, olha como está ficando sua letra. Quer dizer, isso não é suficiente para haver uma mudança desse padrão. Então, normalmente, essas são, entre aspas, crianças mais clássicas que chegam para a TO. Mas o que eu acho importante vocês entenderem, e até os pais, né, que é uma explicação que a gente costuma dar, que acho que é importante. Uma criança que chega com uma dificuldade gráfica, por exemplo, não é uma criança que normalmente a gente vai receber e vai sentar na mesinha para fazer um treino motor, né? A gente prepara o corpo para a função. E o que eu acho importante os pais e professores entenderem é que nós, como terapeutas do desenvolvimento, não sei se todo mundo conhece esse esquema do William Schellenberger, eles mostram o quanto o desenvolvimento tem uma base sensório-motora. Então, enquanto nós, TOs, terapeutas do desenvolvimento, temos como forma principal de trabalho essa base da pirâmide, né? Então, sobretudo aí as cores azul e verde. Então, o nosso papel é fortalecer essa base sensorial para que a criança possa, né, chegar a um nível mais elevado e, por exemplo, lá no topo da pirâmide ter aprendizagem acadêmica. O que acontece muitas vezes é que o tratamento já começa do topo da pirâmide. Então, a criança acaba tendo uma demanda muito acima da possibilidade dela. Isso vai fazer com que ela fique frustrada, com que ela não dê conta da demanda, com que ela tenha suspeitas de déficit de atenção, dificuldades de aprendizagem, mas muitas vezes o que acontece é que quem está tratando ou quem está oferecendo aquela atividade desconhece a base desse desenvolvimento. Então, por mais que uma criança chegue na TO com uma demanda tão específica da escola ou dos pais, é nosso papel explicar, né, para essa família e para a escola qual que é a base do trabalho e por que não vai dar certo essa criança, entre aspas, né, não minimizando o trabalho, só sentar na mesinha para fazer um treino de motricidade. Tá? Então, só para ilustrar um pouquinho como é que é o nosso raciocínio, para explicar para as famílias e para os professores, tá? Bem, uma vez que essa criança nos foi encaminhada, a gente vai, então, entender um pouco melhor essa demanda, né? A gente vai fazer uma entrevista com a escola, quando é possível, vai entender os pontos fortes dessa criança, as dificuldades e o contexto nos quais essas dificuldades aparecem. A partir daí, então, a gente vai fazer uma avaliação em consultório, normalmente partindo do global para o específico,
e vai dar uma devolutiva, né, para a família. E ou seja, a gente sempre fala, vocês permitem que a gente converse com a escola? A gente pode já, de antemão, dar algumas orientações para a escola, entrar em contato, e assim a gente vai desenvolvendo o trabalho. Tem um plano de tratamento, né, que não é o que nós vamos falar aqui hoje, mas que é o que a gente faz em consultório, e além disso tem todo esse trabalho de orientação à escola e à família. Se fosse para a gente pensar, exemplificar algumas das avaliações que a gente aplica quando a gente recebe uma criança com dificuldades escolares, né, com questões motoras, de praxis, etc., a gente pode pensar no CIPT, que todas já citaram aí no Live Talk, né? Então não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que é um teste que vem sendo substituído, aí a ideia é substituir pelo EASY. A gente tem o SPM, que é um questionário muito bacana, porque ele tem uma versão para casa, mas também tem uma versão para a escola, uma versão para os pequenininhos e uma versão para os maiores. Então, quando há essa chance, também a escola pode preencher, né? Acho que isso nos ajuda. E aí, existem avaliações ainda mais específicas. Por exemplo, essa avaliação que é o BIRI-VMI, que é uma avaliação que engloba, além das questões de coordenação motora, questões de percepção visual, que é um dos aspectos que é muito, algo que é muito rico na terapia ocupacional. Então, acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais depois, porque ele traz um impacto no nível de participação da criança que é importante, né? Então, o que é bacana dessa avaliação é que ela didaticamente divide aí essas áreas e nos ajuda a pensar onde é que está o maior nível de dificuldade da criança. E ajuda também as pessoas a entenderem o quanto uma questão de coordenação pode estar impactada também por questões de percepção visual. E por último, uma avaliação mais nova que eu tive a chance de fazer agora com a Giovana, que é uma avaliação específica de escrita, que faz parte do método Handwriting Without Tears, que é um método que não foi desenvolvido especificamente para crianças dispráxicas, porém, ele é muito rico. Eu digo que foi assim um divisor de águas na minha vida, né, para ajudar as crianças com esse nível de dificuldade. Então, acho que para quem não conhece, vale a pena conhecer. Aqui em São Paulo já tem muitas escolas fazendo uso dessa metodologia para favorecer aí o nível de participação das crianças. Bem, visto isso, né, o que é importante a gente dizer aí, tendo sempre como inspiração a Diners, né? Porque crianças com dificuldades de aprendizagem e desordem de planejamento motor mostram limitações na sala de aula, em casa ou no brincar, né? Então, aqui está dito o quanto as desordens práxicas causam um impacto e uma ruptura no cotidiano dessa criança, o que também inclui a escola, né? Daí o nosso papel de poder informar o maior número de pessoas possível sobre essa desordem. Bem, no ambiente escolar, especificamente, será que a praxis influencia na performance escolar? Eu acho que um primeiro ponto importante da gente discutir é o quanto as dificuldades práticas, o quanto o comportamento que a criança nos apresenta diante de algumas demandas na escola podem estar nos contando sobre essa praxis. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Por quê? Porque muitas vezes essa criança apresenta um comportamento de recusa, ela não quer fazer, ela chora, ela frustra, ela mostra até um comportamento que parece uma birra, uma falta de educação, ou um déficit atencional, ou uma perda cognitiva, mas o que ocorre é que muitas vezes a demanda está muito acima do que ela consegue nos dar. E aí ela vem com esse comportamento como uma resposta. E aí, se a gente só trata o comportamento, né, e não a base que leva ao comportamento, a gente não consegue ajudar a criança no tanto que a gente poderia, né? Então, acho que uma primeira leitura que a gente tem que fazer é do quanto essa dificuldade prática leva a um determinado grupo de comportamento, né, um determinado grupo de comportamentos que a gente consegue ajudar a criança dando um desafio mais na medida certa.
Eu sempre vou tentar fazer uma correlação do que a gente encontra na prática com o que a gente encontra na literatura, tá? Então, esse é um artigo, por exemplo, que fala da questão da influência da praxis na aprendizagem, tá? É um artigo do American Journal, não sei, para quem é terapeuta ocupacional, tem muita coisa gratuita que a gente pode baixar. Esse é um dos artigos, tá? E o que esse artigo da Sharon Semark fala, né, que é uma pessoa que é super referência aí em praxis, em aprendizagem, que crianças dispráxicas têm capacidade prejudicada de aprender regras gerais sobre classes de ações motoras, de usar pistas perceptivas apropriadas, de adaptar comportamentos e situações novas ou inesperadas, de analisar componentes e requisitos das tarefas, e de usar efetivamente o conhecimento de desempenho para as próximas tarefas. Então, fazendo uma correlação disso, né, se a gente fosse pensar em alguns exemplos na escola, são crianças que, por exemplo, podem ter uma dificuldade em se organizar só com as ordens verbais, que uma criança que vai montar uma conta matemática, ela vai armar, e eu só dou uma referência espacial, tipo, fulano, coloque em cima, olha, esse você coloca embaixo, e a criança não dá conta de se organizar espacialmente no papel. Crianças que às vezes têm uma dificuldade, né, em calcular a velocidade, a trajetória da bola, então acho que isso no vídeo do menininho fica bem claro, né, o jeito que ele pega a bola, o jeito que ele joga a bola para um lado que não tem nada a ver. Então, efetivamente, essas questões que essas autoras trazem são o que a gente encontra, né, como dificuldades funcionais na escola. Então, fica aí a referência para quem quiser estudar, né, que é um artigo que mostra justamente a relação das disfunções de praxis e o impacto que elas causam na aprendizagem. Bem, como a gente pode, então, identificar essas crianças, né? O que nos leva, primeiramente, a pensar em dificuldades práticas? Então, crianças que têm pobre interação social, uma baixa habilidade de brincar independente, uma dificuldade em dividir os brinquedos, nos processos de ideação, na independência das atividades de vida diária, crianças que frequentemente quebram um brinquedo. Então, por exemplo, às vezes a família vem para a entrevista e fala assim, fulana de tal pediu para eu vir aqui em você, porque a letra dele é muito ruim. É? Tá, e me conta um pouquinho, como que é a socialização dele? Ele é super encrenqueiro. Olha, ele não se dá com ninguém, se não brincar do jeito dele, ele não quer saber de nada. Ou a mãe fala assim, qualquer coisinha ele chora. Qualquer situação diferente da que ele propôs é frustrante. Ou, eu ainda tenho que mandar com tênis de velcro porque ele é o único na sala que não amarra o sapato. Né? Então, isso são questões que, lógico, os pais leigos ou os professores não têm obrigação de saber dessa relação. Mas quando a gente vai entrevistando, investigando um pouco melhor, a gente vai encontrando esses pontos comuns. Se a gente fosse fazer uma correlação do que a gente vê na prática com o que os autores nos trazem, a gente tem aí alguns exemplos. Então, por exemplo, a Diners falava que crianças com dificuldades práticas costumam usar o brinquedo sempre de um jeito similar. Então, a criança tem sim uma capacidade de aprendizagem, só que se a gente fosse usar um exemplo, ela pega lá a girafinha da Fisher-Price que tem os cubos para encaixar. Ela pega, ela aprende, alguém ensinou, né? Ou ela aprendeu sozinha, ela pega o cubo e ela coloca lá no buraco da girafinha. Mas é isso que ela faz com o brinquedo. Ela pode fazer o que mais? Ela pode empilhar e construir uma torre, ela pode transformar aquilo num trenzinho, ela pode aproveitar que o quadradinho é transparente e olhar o amiguinho, né, pela tela. Ela pode fazer uma série de coisas, mas não há uma variabilidade, né? E o que acontece? Ela brinca um pouquinho com esse, já deu a função que precisava, ela pula para outro, e ela pula para outro, e ela pula para outro, né? Crianças que muitas vezes costumam quebrar os brinquedos. A criança às vezes não tem uma medida de força adequada. Muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, fulano, você não tá vendo? É só girar, gira que você consegue abrir. Aperta. Como se a ordem verbal fosse suficiente para compreender o ato motor.
né? E a gente sabe que para esse grupo de crianças isso não é suficiente. E também uma dificuldade em saber o que fazer com o brinquedo, né? Isso pode se relacionar à ideação. Então, a gente vê o quanto uma ideação pobre distancia a criança dos seus pares, o quanto uma ideação pobre impacta no brincar e na socialização. Então, é isso que eu falo com os pais. Às vezes os pais falam assim na entrevista, mas ele brinca, Maria Emília, ele brinca super bem, ele brinca com tudo. Só que ele não para com nada, né? É um pouquinho. Por quê? Porque é isso, né? O lápis que serve para eu pintar pode virar um avião, pode virar um carrinho, pode virar um monte de coisas. Mas se eu só me limito a pegar o lápis e a pintar, realmente o meu repertório de ações fica muito mais restrito. E aí, o que a gente tem que pensar na escola é o adulto se adequa à criança, né? Então, se a criança vai lá fazer uma terapia, ou mesmo tá com um grupo de amigos no final de semana, vai ter sempre o pai de algum amiguinho que vai se adequar, que vai tentar colocar aquela criança na brincadeira. A outra criança não. Então, se a criança não dá conta de participar daquelas interações, é como se ela não servisse para brincar comigo. E aí a tendência é que a criança vá ficando mais isolada. Bem, além dessas dificuldades que a gente viu, que podem nos ajudar a identificar essa criança na escola, é importante pensar, né, em crianças que têm dificuldade de participar de atividades em sequência. Então que se perdem, né? Então, outro dia eu fui numa reunião, a professora falou assim, não entendo porque o fulano é tão inteligente, mas eu explico 1, 2, 3 vezes e ele nunca faz do jeito que eu falo para fazer. Né? E todos os exemplos que ela deu foram exemplos de atividades em sequência. Então, provavelmente é uma criança que ali no meio do caminho se perde com o que ela tem que fazer, né? E, de novo, quem está passando a informação para a criança está se baseando só na ordem verbal, né? Como numa habilidade cognitiva, como se isso fosse suficiente para a criança. Algumas crianças com dificuldades práticas também apresentam questões relacionadas a uma pobre percepção visual, isso está descrito em literatura, nós vamos falar um pouquinho disso. E também há uma dificuldade de organização no tempo e no espaço. Então, acho que quando a gente fala de praxis, a questão, né, de uma desorganização motora, de uma dificuldade até de planejamento ou de sequenciamento, são um pouco mais claras. Mas é importante, até porque eu acho que são questões muito próprias da terapia ocupacional, a gente pensar nas dificuldades de percepção visoespacial e nessa questão da organização no tempo e no espaço, né? Então, vejam, no videozinho do menininho, enquanto todo mundo já tirou o casaco e pendurou, ele está lá ainda, né, se localizando, tentando tirar o casaco, né? Então, é o que as professoras sempre falam. Maria Emília, fomos na aula de educação física, cada um tem que pôr o seu sapato, só que é isso, ele ficou. E aí a gente acaba ajudando para ele não ser sempre o último da turma, tá? Então, esses também são pontos importantes da gente observar. Bem, o que tem em termos de publicação, de teoria, pensando nessas questões aí, dessas dificuldades que eu acabei de falar, né? Então, a Erna Blanche e a Diane Parham, por exemplo, escreveram em 2001 sobre a questão das relações visoespaciais e espaço-temporais nas crianças com dispraxia. E aí, alguns dos elementos que elas nos trazem, né? Então, de dificuldades em processar informações sobre tempo e espaço, podem resultar em movimentos ineficientes, assim como em um comportamento desorganizado. Crianças com dispraxia, que normalmente têm um déficit de planejamento motor, assim como dificuldades na organização do comportamento, têm uma disfunção na percepção e organização de pistas espaciais e temporais. E, por último, disfunções no mecanismo espaço-temporal se manifestam na dificuldade de organização de atividades e ocupações, incluindo a aprendizagem. Ou seja, há uma relação ao impacto dessas dificuldades, né, que essa criança apresenta de organização no tempo e no espaço, com relação a essa aprendizagem. A gente costuma brincar que são crianças que têm um outro tempo, né? Às vezes a mãe até fala assim na avaliação, eu acho que se fosse para eu escolher uma coisa para te falar é isso, que parece que o tempo dele não é o tempo do relógio, é um outro tempo.
né? Então, eu não consigo que ele coloque a roupa no tempo certo para ir para a escola e acaba virando aquela confusão em casa, aquela gritaria. Eu acabo ajudando porque ele não se organiza, ele se perde no meio da atividade. E a mesma coisa com relação à escola. Bem, um outro aspecto que está descrito em literatura e que é importante a gente tratar é a questão da percepção visual e do impacto que ela pode trazer, né, no cotidiano dessas crianças. Então, quando a gente fala de percepção visual, a gente está falando de uma função sensorial. Por que é importante a gente falar disso numa aula de praxis e aprendizagem? Né? Porque, de acordo aí com a Diners, muitas crianças com dificuldades na grafia, na leitura, na cópia da lousa, podem ter problemas de percepção visual. Aí a mãe fala assim para você, mas Maria Emília, eu já levei no oftalmo. A acuidade dele tá boa, ele enxerga o que tem que enxergar na idade. Mas a gente está falando de uma outra via, né? Então é fundamental que nós, como terapeutas ocupacionais, quando recebemos uma criança, mesmo que a queixa seja, né? Ele tem uma dificuldade de escrita, ele não se organiza na folha, ele não consegue copiar da lousa, que a gente também inclua a avaliação da percepção visual na nossa avaliação global, tá? Porque isso traz, sim, um impacto importante. Eu não vou ler o slide, mas com as minhas palavras, de forma resumida, o que é importante a gente entender. Quando a gente fala de percepção visual, a gente fala de duas vias principais. Uma via mais subcortical e uma via mais cortical. Então, uma via onde estão as principais entradas sensoriais, como a entrada das informações proprioceptivas, vestibulares, e depois depois dessas vias primeiras, há um processamento em vias mais elaboradas, há uma integração dessas informações num processamento um pouco mais especializado. O que acontece, por exemplo, é que se as informações vestibulares e proprioceptivas não estiverem organizadas, por exemplo, para manter a movimentação suave dos olhos, a criança pode, por exemplo, ter uma dificuldade de leitura. Então, o que tem acontecido cada vez mais no consultório, que eu acho muito bacana, são as fonos encaminharem para a TO, crianças que a escola encaminhou para a fono porque tem dificuldades no processo de leitura e escrita. Então, eles usam essa expressão em inglês, né, na literatura, que eu acho bem interessante, que é como se descrevesse um grupo de crianças que, por exemplo, tem uma frase. Elas começam a ler essa frase, é como se esse olhinho congelasse, elas pulassem e continuassem a leitura da frase. E aí, isso faz com que seja uma leitura ineficiente, com que essa criança não tenha uma boa compreensão do texto. Então, de novo, não se trata dessa criança chegar numa sessão terapêutica ou fazer um treino de leitura. Porque a gente tem que pensar que o olho é um órgão distal. Ele tem que ser preparado para a função. Então, se há uma relação entre as entradas proprioceptivas, vestibulares e etc., a gente tem que preparar isso antes da criança fazer, por exemplo, uma atividade específica de leitura. E por isso que as colegas têm nos encaminhado tanto, né? Isso que eu tenho achado bem interessante. Não sei se na prática de vocês também, mas aqui na clínica cada vez mais tem chegado encaminhamentos através de colegas fonos. Bem, o que é importante a gente saber? A gente entendeu que existem duas vias principais que processam aí as questões da percepção visual. E a gente sabe que quando a gente, por exemplo, escolhe uma atividade como escorregar naquele brinquedo do parque, isso não depende só da via visual. A gente sabe o quanto essas vias subcorticais e as vias corticais estão interrelacionadas para que a criança tenha sucesso, por exemplo, numa atividade que parece tão simples que é escorregar. Então, eu cheguei num parque. Eu vou escolher aquele escorregador. Então, eu usei meu sistema visual, eu selecionei os brinquedos que tem no parque, eu fiz a escolha, eu me dirigi até o brinquedo. Quando eu chego nesse brinquedo, tem lá uma escada para eu subir, antes de chegar no escorregador. Quais outros sistemas sensoriais vão estar envolvidos aí?
né? Eu tenho que levantar meu pé, em que medida eu tenho que levantar meu pé, onde eu ponho minha mão para me puxar, qual que é a medida de força. Aí eu chego lá perto do escorregador. Como é que eu me organizo para sentar e para escorregar? Então, a gente sabe o quanto é um trabalho integrado e quanto um sistema tem que interagir com o outro para dar certo. Por isso que, de novo, a gente costuma explicar para os pais, Maria Emília, mas a dificuldade dele é porque ele pula palavras quando ele está lendo, ou ele faz uma cópia ineficiente. Por que você está fazendo essa atividade no balanço para ele derrubar um alvo? Qual que é a relação que existe entre essas questões? E aí a gente tem que saber embasar por que a gente está fazendo aquilo com a criança, né? O quanto é importante fazer o trabalho lá de preparação da base da pirâmide para a criança poder chegar numa função um pouco mais elaborada. Então, essa é uma conversa que eu tenho com os pais, na linguagem que é possível, ou com os professores, para que eles entendam o nosso trabalho, né, e a seriedade do trabalho do TO. Bem, além da percepção visual, a gente não pode deixar de falar da percepção visomotora, que está relacionado, então, a uma habilidade de copiar formas geométricas, letras, desenhar num espaço determinado. Como as nossas crianças têm dificuldades de percepção visomotora, de se organizar espacialmente no papel. Aí, às vezes, a professora fala assim, mas eu já falei, já mostrei para ele, ó, fulano, tá aqui o quadrado, faz igual a Tia Mal, é só copiar. Mas o quão complexo é para aquela criança dar conta de fazer essa atividade, né? Então, é importante que a gente possa explicar isso também para os professores, né? O quanto essa percepção visomotora traz um impacto aí na criança. Pensando aí nessa mesma lógica de sempre embasar o que a gente está falando, tem um artigo dessas autoras que fala um pouquinho da relação entre forma, né, entre percepção de forma e espaço, e a construção de habilidades em crianças aí, que eles usavam esse termo, mas que tem a ver com crianças com dificuldades de planejamento motor. O que esse tem vários estudos no American Journal e também em outras publicações, mas esse estudo especificamente fala, então, né, descreve que a associação de déficits da percepção visual e visomotora em crianças com dificuldades práxicas e que há, sim, uma correlação entre a performance motora e a condição visual, né? Essas condições de percepção visual e de percepção motora. Acho que tem alguém com o microfone aberto, não sei quem é. Acho que tá todo, não sei se só eu que estou ouvindo. Já mutou. Tava legal. Bem, se a gente fosse pensar em alguns exemplos de crianças com disfunções de percepção visual ou visomotora na escola, como isso se apresenta, ou como isso chega para nós? Crianças com dificuldades de cópia da lousa, de copiar da lousa da agenda, crianças com dificuldade de organizar espacialmente a escrita no caderno, crianças que têm dificuldade de escrever respeitando o espaço da pauta do caderno, e assim vai. Tá? Então, esses são alguns exemplos do quanto há o impacto dessas disfunções no nível de funcionalidade dessa criança. E, por último, né, desse grupo que a gente escolheu falar hoje, então, do impacto da praxis na aprendizagem, da questão das relações visioperceptuais, a gente vai falar, e do comportamento, né, que a gente já falou, falar muito brevemente da questão do brincar e da interação com seus pares nas crianças com dispraxia. Então, esse é um exemplo de um artigo, na verdade ele fala mais especificamente de crianças com autismo, mas que sem dúvida nenhuma ilustra muito do que a gente encontra no nosso cotidiano, né? Então, o que esse autor nos conta é que nas crianças com dificuldades práxicas, né? Então, no brincar aparecem dificuldades em imitar ações e jogos de construção, dificuldades em ter novas ideias para novos jogos e atividades e tendem a brincar do mesmo jogo várias vezes. Eu lembro de uma menininha que já não está indo mais no consultório, mas que eu fui fazer uma observação na escola. E uma das queixas que a família e a escola tinham é dessa baixa interação com os pares, né? E aí eu fui, e a professora falou, Maria Emília, queria muito que você ficasse até o recreio para você ver qual
qual que é sempre a mesma proposta da Mila. E aí eles estavam lá no pátio, tinha uma arquibancada e essa menininha fazia sempre a mesma coisa. Então a proposta dela ela subia no primeiro degrau da arquibancada, chamava os amiguinhos iam e ela fazia como se fosse uma apresentação de teatro. Mas na verdade era algo que se restringia a ela se curvar, como se ela estivesse naquela parte final do teatro que os artistas cumprimentam, e acabou. E aí as crianças batiam palma, tipo assim, ó, já participamos, já podemos ir. E aí ela descia na expectativa de que ela ia subir de novo e as crianças iam continuar ali. Mas ela não conseguia mudar o esquema de ação dela. Era essa atividade que ela fazia. Né? Ou uma menina que eu avaliei nesse mês também, e foi interessante que são pais médicos, e são pais que falam, não, ela brinca super, né? O quarto de brinquedos dela é uma bagunça, ela brinca com tudo, ela só não fica em nada mais que 2 minutos. E aí essa menina, por exemplo, gostou de um escorregador que tinha na sala, mas ela foi incapaz de modificar o esquema de ação dela. Então, o que ela fazia subia no escorregador, escorregava de bumbum, subia no escorregador, escorregava de bumbum. E se eu deixasse, ela ia ficar nisso a sessão inteira. E foi interessante que eu falei para os pais, é disso que eu estou falando com vocês, né? Dessa dificuldade que ela tem em mudar o esquema de ação. Será que ela pode experimentar escorregar de barriga? Será que agora, ao invés dela escorregar, pode escorregar a Luna, que é a bonequinha que ela trouxe na sessão? Será que agora, ao invés dela dar a volta no escorregador, ela pode subir de uma outra forma? E assim vai. Então, essa falta de variabilidade no brincar, nesses esquemas de ação, são questões que a gente realmente encontra na prática com as crianças. Bem, como que a gente ajuda, então? Como é que a gente pode fazer algumas pequenas intervenções na hora do recreio, do parque? Como ajudar pensando, então, nessas dificuldades práticas? A gente pode, por exemplo, né, mostrar para os professores, enfim, para todo mundo que está lidando com aquela criança, a importância que tem para essa criança repetir algumas atividades. Porque é assim que ela vai conseguir desenvolver algumas habilidades. Né? Então, isso é muito importante, poder refazer, né, poder brincar ali várias vezes para a criança realmente aprender aquela habilidade. Num momento de jogos em que as crianças estão lá interagindo com uma bola ou qualquer coisa assim, então fazer, né, favorecer, fazer uma intervenção, uma mediação para ajudar as crianças a selecionar jogos que são legais para todos. Então, a ideia é poder promover experiências de sucesso. Não é que vai ter uma mediação o tempo todo, mas ela se faz necessária para que muitos dos nossos pacientes possam ter uma participação mais efetiva. Então, por exemplo, as crianças estão lá fazendo uma brincadeira de bola ao cesto. E a gente vê que aquela criança não dá conta. Então, será que não pode, de repente, propor uma bola de um tamanho diferente, uma bola com peso diferente, uma distância menor, uma altura menor? Né? A ideia é a gente adaptar para que a criança também tenha uma experiência de sucesso. Porque senão, de novo, a gente vai cair naquele aspecto do comportamento. Porque o que a criança vai fazer? Ou ela vai detonar o jogo de todo mundo, né? Que é uma chance grande que ela tem de fazer isso. E aí vai todo mundo falar, ai, fulano de tal é agressivo. Ou ela vai se isolar, vai tender a não participar, porque ela não dá conta daquilo que está sendo proposto. Ainda fora da sala de aula, o que a gente pode pensar? Em aumentar essa variabilidade em momentos como o recreio, por exemplo. Será que a gente pode oferecer brinquedos de construção, caixas, blocos, em que a criança possa exercitar a praxis em suas diferentes etapas? Posso pôr caixa de sapato, posso pôr aqueles blocos de espuma, por que não? Né? Ampliar os espaços de simbolismo, faz de conta, com varal de fantasias em outros espaços, fora da sala de aula. Favorecer, então, o acesso a caixas com objetos diferentes, de tamanhos, de forma, de texturas, para que as crianças também possam explorar e criar, né, dar novas funções, formar lá uma biblioteca de informações que ela pode usar posteriormente e pensar em diferentes espaços para desenhar, né? A gente já tem visto cada vez mais, então, desenhar em diferentes tipos de planos. Outro dia eu vi uma escola bem bacana, a proposta que no recreio pendurou uns livros para as crianças poderem ler de pé e assim por diante, né?
Pensar também, fora da sala de aula, nas transições. O quão difícil muitas vezes é para essas crianças vivenciarem as transições. Antecipar as atividades, sem dúvida nenhuma, é um apoio bacana, né? Então, não só antecipar verbalmente, como ter um apoio visual, né, uma escala, um calendário com fotos. Algo que eu também acho bem bacana para algumas crianças é a gente usar um objeto de referência, um objeto que marca o final de uma atividade ou que marca o início da outra. Fulano de tal, a aula da Tia Má está acabando, mas agora a gente vai para a aula de música. Olha aqui. E aí a criança tem, por exemplo, um chocalho, né, que vai marcar o início da outra aula. Chegando lá, você entrega para a tia tal, tá bom? Então tá. E aí você já vai também preparando um pouco essa criança. E também, gente, pensar na mudança de espaços, explorando outras habilidades motoras. Então, por que não mudar de uma aula para outra, fazendo, sei lá, um carrinho de mão, correndo, saltitando e assim vai. Eu lembro que há muitos anos eu fui fazer um estágio na Bloorville, que é uma instituição que tem em Toronto, e a parte de baixo da instituição inteira é para a área escolar. E aí eu fiquei uma semana acompanhando o trabalho deles lá, e uma das coisas que me chamou muito a atenção é o quanto culturalmente essa questão das transições era melhor explorada, né? Então, o quanto, assim, era uma coisa corriqueira de você ver as crianças mudando de ambiente com carrinho de mão, ou saltitando, ou elas põem o bambolê no corredor, que é algo que é cultural também, né? Que acho que a gente tem conseguido levar essa ideia para as escolas, algumas escolas têm implementado e têm entendido o quanto o corpo tem que estar preparado para a função, né? Mas é algo que a gente vê que nos Estados Unidos e Canadá é muito mais enraizado aí culturalmente. Em sala de aula, né? Finalmente chegamos à sala de aula. O sonho de consumo seria que a gente tivesse aí os ambientes multissensoriais, que a gente tivesse diferentes espaços, diferentes tipos de assento, né? Para cada um poder escolher o que se adequa mais à sua necessidade sensorial. Sabemos que já tem algumas escolas fazendo isso, e algumas escolas caminhando para isso, né? Mas ainda é muito inicial esse trabalho. Aqui, só para deixar uma foto que a gente, né, duas amigas super queridas, duas super teós, que são a Giovana e a Ana Luísa, a gente foi fazer um curso lá na Spiral com a Teresa May Benson em agosto do ano passado, e a gente acabou indo nessa lojinha aí de... Tô falando lojinha brincando, né, que a gente parecia um bando de desesperada, que é a Lakeshore, e aí a gente foi comprar uns materiais e eles tinham tipo uma exposição que tinha esse folder que eu mostrei anteriormente e que também tinham esses diferentes tipos de assento, né? Eu até trouxe essa bola cadeira aí verde para cá, então isso é muito bacana, né? Porque que todo mundo tem que se dar bem sentado na cadeira, né? Não pode servir para todo mundo. E acho que quando a gente vai fazer um trabalho na escola, né, com a gente como TO vai fazer uma orientação, o quanto mais se aproximar de todos os alunos, maior a chance de dar certo e deles colocarem em prática. Lógico que as crianças têm as suas necessidades individuais, mas quanto mais a gente puder dar ideias que todos se beneficiam, maior a chance deles colocarem em prática, né? Então, acho que uma coisa que a gente sempre fala para os professores, para os coordenadores, se é difícil para aquela criança, né? Organizar o próprio corpo, se organizar no tempo e no espaço, quem dirá com os próprios materiais, com a carteira, né? E assim vai. Então, de novo, temos que preparar esse corpo para a função. Se fosse para dar um exemplo, e aqui só ressaltando que não é um programa específico para questões práticas, eu sei disso, mas por que eu trouxe o baú de ferramentas? Primeiro, porque é algo que eu uso, né? A gente não pode falar do que a gente não usa. Eu até li bastante coisa sobre essas questões de yoga para crianças ou do que eles chamam de ginástica para o cérebro, mas não são questões que eu uso na minha prática clínica, então não poderia trazer para vocês. Mas o baú de ferramentas, que foi algo idealizado por uma terapeuta ocupacional americana e que as meninas da TOI, a Elo e a Tina, trouxeram há alguns anos, que foi muito bacana, traz ideias de atividades que, dentre outras questões,
tratam da preparação desse corpo, das mãos, para desenvolver melhor as questões de motricidade fina. E eu achei legal trazer, porque é um programa que está aberto. Então, eu deixei o site aí para vocês. Se vocês clicarem, já tem a versão em português, que eu não sei nem se não foi a Elo que traduziu, que a gente pode baixar gratuitamente. Tá? Então, é um programa que tem 26 atividades, que contempla crianças de 4 a 13 anos e que traz ideias de atividades práticas e divertidas para ajudar as crianças a desenvolverem sua amplitude ideal, para prestar atenção, para fazer atividades motoras finas e etc. Tá? Então, para quem não conhece, fica aí com uma ideia, pode entrar no site, dar uma olhada e ver se é interessante. E para fechar, né, e a gente poder aí conversar um pouquinho, eu gosto muito de usar a palavra acomodações quando eu vou fechar uma discussão com os professores. Porque se a gente e de fazer um paradoxo, né? Nós que somos adultos, a gente faz uma série de acomodações, né, para dar conta do nosso cotidiano. Então, sei lá, eu não consigo abotoar bem, ou eu não gosto da blusa de botões, eu escolho uma outra blusa que eu só tenho que vestir. Eu não tenho tempo de passar roupa, eu já seleciono lá os tecidos que são mais fáceis de eu comprar. Eu uso lembrete no meu celular, ou pior, né, tipo eu escrevo na mão, porque aí eu tenho certeza que eu não vou esquecer mesmo. Mas e as crianças? As crianças dão conta de fazer isso? Elas fazem isso sozinhas? Elas têm experiências positivas suficientes para fazer isso? Não. Então, cabe a nós ajudar as crianças a fazerem algumas dessas acomodações. Se a gente fosse pensar em alguns exemplos, que tem muitos, a gente poderia pensar que para um determinado grupo de crianças, o computador pode ser mais interessante para a escrita, porque o cara é tão bom cognitivamente. Mas, com o aumento de demanda da escola, ele tem que produzir uma redação, ele faz qualquer coisa, porque ou a mão cansa, ou ele não dá conta de produzir na mesma velocidade que ele precisa. Então, por que não pensar num recurso, por exemplo, como o computador? Será que essa criança precisa escrever em letra cursiva? Será que a gente não pode manter a letra bastão por um tempo? Será que a gente não pode trabalhar só o reconhecimento visual da cursiva e ela continuar escrevendo na letra bastão? Será que é possível eu fazer uma reorganização espacial no caderno daquela criança, uma reorganização do estojo? O mãe falou assim para mim: nossa, mas Marimira, o estojo dele perde tudo, uma bagunça. E assim, as escolas têm pedido tanta coisa, né? E nós pais às vezes inventamos tanta coisa também. Eles pedem um marcador, a gente manda um marcador de cada cor. Então, uma dica que eu dou sempre para os pais, né? Deixem o mínimo possível no estojo. É disso que ele vai precisar, porque quanto mais coisa tiver, maior a chance de perder, maior a chance de demorar para achar, né? Então, essa questão, ou dá para marcar cada matéria de uma cor, né? Dá para a gente fazer isso com cada pasta? Vamos usar isso a nosso favor. Vamos também facilitar a vida da criança, né? É possível usar algum tipo de checklist? Muitas crianças, né, sobretudo as crianças mais comprometidas do ponto de vista da praxis, também se perdem com checklist, mas para algumas ajuda, né? Então, por que não lançar mão disso? Ou de escalas visuais? Então, o que eu sempre deixo de mensagem, né, para os professores e para os pais é: equiparar oportunidades muitas vezes significa fazer diferente, porque senão realmente acaba, né, a criança passando por um nível de sofrimento que é desnecessário. E aí, para a gente concluir, eu acho que se a gente fosse pensar em alguns passos aí, né? Nosso primeiro papel, como eu disse lá na frente, é informar. Então, conhecer para ajudar, né? A partir disso, a gente é capaz de oferecer o desafio na medida certa e de equiparar as oportunidades com os ajustes necessários. Então, acho que isso é o que eu tinha aí para essa primeira parte. Aqui tem algumas referências bibliográficas, depois vocês vão ter acesso. E deixar meu e-mail de contato. Eu queria ter posto que eu e a Aline ainda estamos desenvolvendo o logo da clínica, então a gente não quis colocar um provisório, coloquei só dessa empresa de cursos, para quem quiser nos seguir no Insta, e deixo aqui o meu e-mail de contato, depois se alguém não perguntar alguma coisa hoje, lembrar depois. E aí agora eu estou com vocês aí, Aline e Lu.
Muito bom. Obrigada, Maria Emília. Que riqueza que você traz para a gente hoje, tanta informação gostosa de ouvir, né? Pensando principalmente do ponto de vista, como você traz, né? De como as pessoas, diante de um olhar leigo, poder perceber sinais para ajudar essas crianças, né? E esse pensamento da terapia ocupacional, da equiparação de oportunidade, que é fundamental a gente pensar, né? E produzir essas acomodações necessárias para as nossas crianças. Gente, quem quiser conversar com a Maria Emília, quiser abrir o chat, conversar já nesse momento está aberto. E eu queria começar com uma pergunta. Posso, para a gente já começar a aquecer aí? Pode, claro. Então, tá bom. Fui anotando várias coisas legais aqui para a gente conversar. Pensando mais especificamente na questão da praxis e da grafia. Que abordagens que a gente usa na terapia ocupacional, queria que você falasse um pouquinho, né, para auxiliar a criança e a escola. E você citou um pouquinho do método do TEARS, né? Se você podia falar um pouquinho mais disso. E se existe algum outro método? Tá. Então, dos que eu mais uso, acho que o top de linha é o TEARS, que foi uma metodologia pensada por uma americana que se chama Jane Olsen. Ela não criou especificamente para crianças dispráxicas, para crianças com dificuldades motoras. O que eu acho muito bacana é que é um método multissensorial e que se baseia, né, um dos programas que ele se baseia no estudo Gesell, que chama The First Years of Life, e que é um estudo que vai mostrando como vai se desenvolvendo a grafia numa criança típica. Quais os primeiros traçados? Então, quando a gente vai oferecer para a criança, isso a gente oferece respeitando esse desenvolvimento. E ele é muito bacana. Eu tenho usado com muito sucesso com crianças dispráxicas. Acho que ajuda demais na questão da organização espacial, na compreensão de ordens motoras. Porque é o que eu sempre falo para os pais. Você tem uma criança lá na escola dispráxica, e aí você fala, a tia Má fala, olha, o A, faz o A, sobe, desce, corta. E a tia Aline fala, sei lá, 2 em pés e 1 deitado. É isso que confunde a criança, né? Então, como a gente normatizar isso e todo mundo falar de uma mesma forma para a criança? Acho que isso é fundamental. Existem outros métodos, o que eu uso mais, né, no segundo momento, é um método que chama ABC Boom, que é um método de uma canadense, que se chama Natasha Rouleau. É um método bem bacana também, mais acessível financeiramente, porque são materiais que a gente mesmo pode produzir. E a Natasha escreveu no material dela um capítulo específico para dispráxicos. Então, isso é bem legal, como dica. Tem um capítulo inteiro dela na apostila só para a questão de estratégias com dispráxicos. Que bacana, muito bacana, Má. Legal, né? Eu também quero fazer uma contribuição aqui, na verdade, contribuição com pergunta, né? Foi muito boa sua explicação, muito didática, e tem uma coisa que eu acho que tem incomodado bastante atualmente, nós mães, profissionais também da área, são essas aulas online, né? E a gente vê, assim, crianças com muita dificuldade, ainda mais os dispráxicos ou alguma criança com dificuldade aí com disfunções sensoriais, né? O que você tem visto de orientação, de teleatendimento de crianças suas? Como que eles têm se adaptado para esse momento? Porque, como você disse da acomodação, nós ainda, no Brasil, ainda é muito rígido, né? A criança tem que estar no modelo, que é pré-determinado pela escola, pela professora e tal, e ela não tem muito... Se ela quiser ir correndo para outra aula, ela não vai poder, né? Se ela precisar se movimentar mais na sala, ela não vai poder. E isso, a gente tem visto essa cobrança também de alguns professores nas aulas online, né? De ter que ficar aquele tempo parado em frente de tela. A minha filha mesmo, esses dias, ela só tá conseguindo fazer aula se movimentando, usando a bola cadeira, e esses dias ela tava com patins no pé, porque ela ficava... dava uma chancezinha, terminava uma tarefa, ela dava mandada, voltava, precisa estar em movimento, né? E a gente vê que no Brasil é tudo muito rígido, é uma dificuldade de aceitar. Cultural, né, Lu? Acho que é cultural. A gente não tem essa cultura. Eu aqui em casa tenho o kit completo, né?
a bola, aquele disco de pilates. O que eu tenho falado para os pais, assim, eu acho uma insanidade esse negócio de ficar não sei quantas horas na frente do computador. Nem a gente dá conta. Outro dia eu e a Giovana fizemos esse curso aí da escrita e era um curso de 8 horas. Gente, eu levantei não sei quantas vezes. Eu ia no banheiro, ia tomar água, a gente não dá conta. O que eu acho e nesse sentido o baú de ferramentas tem ideias muito interessantes, né? Então, o que eu falo para as mães é de dar alguns intervalos sensoriais e motores, da criança poder pular um pouco na bola, andar com a barriga na bola e as mãos no chão, fazer um pouquinho de push-ups na cadeira, algumas ideias para a criança poder dar conta. Acho que algo que as mães vêm falando muito também é da questão de que eles não conseguem acompanhar o ritmo da turma, o ritmo de leitura, né? Então, enquanto essas questões de percepção visual impactam, e se ela está se movimentando menos, se ela está ativando menos o sistema vestibular, o quanto isso traz mesmo de impacto para essa criança. Então, eu sempre o baú de ferramentas a brasileira. Então, eu falo para os pais, vamos pensar num kit básico, uma bola, um disco para a criança sentar, de repente uma Laika que ela possa brincar de cabo de guerra, algumas coisas nesse sentido para que a criança possa ativar e prestar um pouco mais de atenção. E às vezes, frente a essa orientação mesmo, a gente tem uma dificuldade de aceitação até do professor, né? Então, eu já orientei isso para uma criança, esses intervalos, e ela desligava a câmera e ia fazer algum movimento, alguma coisa. E a professora começou a cobrar por que toda hora ela desligava a câmera, né? Você saiu de novo, chamei, você não tava, para. E a criança começou a ficar angustiada, falou, eu preciso. E aí a gente tem que entrar com esse papel de convencimento dos professores também, né? Acho que por isso que, se a gente tiver algum professor aqui, seria muito rico, né? Para ter essa visão mesmo da aula e a gente começar a mudar um pouco essa cultura. A gente tem tentado aí, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil cultural, mas é o que eu tenho orientado e a gente vê o quanto os pais falam, Maria Emília, parece que ele piorou tanto, né? Nesse período, tá tão difícil. Então é isso mesmo, a gente vai tentando aí, né? Aproveitando o ensejo aí da pergunta da Luciana, né, e o que vocês acabaram de trazer de informação, eu queria, Má, que você contasse um pouco para a gente quais sinais que os pais podem ficar atentos, né, aproveitando que agora tem um acompanhamento maior e que a gente, né, apesar das dificuldades do acompanhamento online, os pais têm ficado muito próximos dos processos pedagógicos, né? Então, que sinais que eles poderiam observar para levantar um alerta, identificar se é o momento de procurar ajuda, não é? O que você podia trazer um pouquinho para a gente nesse sentido? Eu acho que isso assim, os pais têm falado cada vez mais o quão evidente ficou a dificuldade da criança. E acho que nesse sentido é positivo, né? Enfim, deles entenderem que não é uma questão só de um comportamento. Assim, do dia uma mãe da avaliação falou, nossa, Maria Emília, eu tô fazendo aula online com ele, eu vejo que, coitado, ele tenta, mas ele não consegue fazer. Então, eu acho que tem alguns sinais que a criança vai dando pra gente, né? Então, e que a gente sempre tende a colocar ou no comportamento ou na atenção. Mas a gente tem que pensar o seguinte, se aquela criança tem uma persistência numa dificuldade, se ela tem uma persistência, né, por mais que você repita aquele ato motor, por mais que você dê um modelo, mesmo assim ainda é muito difícil para a criança, né, atividades rotineiras que ela faz todo dia, ela não evoluiu, é o que eu falo para os pais, se a repetição fosse suficiente, tinha que estar diferente. Perfeito. Né? Às vezes um desenho que é muito diferente do esperado, uma letra, uma fadiga excessiva por parte da criança, uma irritabilidade. Então, isso que né? Ou mesmo ter uma atenção especial sobre esses aspectos da leitura, se ele sempre pula a linha, se ele sempre tem que pôr o dedinho para ler, né? Se ele tem uma dificuldade consistente na compreensão do texto, se as habilidades relacionadas à matemática são, assim, né? A criança realmente não dá conta de entender, de abstrair, de organizar, se organizar espacialmente. Acho que a questão da organização tempo-espacial é uma outra dica para os pais, né? Então, isso que eles dizem, ai, Maria Emília, tem um outro tempo, é sempre isso aqui, perde, o lápis cai 20 vezes no chão, ele perde tudo do estojo. Acho que são questões para a gente começar a observar de uma outra forma.
Perfeito. E, bom, eu tive um filho que a gente chamava que ele era um sorvete, né? A hora que ia fazer a lição, ele escorregava para baixo da mesa. E aquilo tentava fazer um sentido. Como assim? Meu filho é um sorvete, basicamente. O cara se coloca diante do material, ele, puf, te derretia, né? E aí, por mais que a gente treinasse, insistisse, né? Então, hoje é um garotão de 14 anos, mas a gente realmente, né, pro período que ele estava, um treinamento muito intenso de caligrafia que não tinha resultado, cadernos e cadernos de caligrafia para ajustar, ajustar, ajustar. Foi muito sofrimento, mas a época requeria, as informações que a gente tinha de suporte eram essas. Realmente a gente vê o quanto que ficar treinando insistentemente a criança com sempre uma dificuldade naquela habilidade não tem resultado, como é sofrido para a família e para a criança, né? É desgastante e eu falo para as mães, olha, então não seja você a fazer, porque a gente enlouquece mesmo, né? Porque o pai falou, já falei 20 vezes, Maria Emília, eu já ensinei isso 20 vezes e não vai. Não vai porque não é essa via. É. Você fez uma pergunta aí para a gente durante a sua aula, porque você tem recebido indicações de crianças que vão para a fonoaudiologia por conta de dificuldades na leitura e escrita, e se nós já estávamos recebendo aqui, né? Eu nunca recebi um encaminhamento desse, que bacana. Com essa queixa de leitura e escrita, não. Com praxis, quando a fono percebe a praxis, mas com essa queixa da leitura e escrita, realmente que bacana, né? Já estarem percebendo que a TO pode... A gente tem uma parceria aqui na clínica grande com algumas fonos, uma que que tem uma pesquisa super interessante na Unifesp, até da relação das disfunções vestibulares com leitura e escrita, ela está conduzindo esse estudo na Unifesp, né? Então ela encaminha muito para a gente lá na clínica, e tem um grupo, parece que tem um grupo de WhatsApp de fonos que é específico para essas questões de leitura e escrita. E uma amiga minha falou, nossa, Mara, eles estão falando muito de TO. Que legal. Ou avaliação, eles chamam, na verdade, de avaliação de processamento visual, né? Ai, Maria Emília, você aplica algum teste específico disso, né? A Aline aplica, alguém aí na clínica aplica, e aí acho que é legal fazer o link, como isso não é algo isolado, né? Eu acho que quando a criança chega, que conseguem chegar a esse diagnóstico com a criança da alteração do processamento visual, tem chegado, pelo menos é o que a gente vê aqui na clínica, mas quando fica com uma dificuldade somente de leitura e escrita, bem específico assim, a gente nunca recebeu um encaminhamento assim. A gente tem recebido e a gente tem usado muito aquela pirâmide lá do desenvolvimento ou outras teorias, quando a gente vai explicar a dificuldade escolar na escola, isso também chama para as pessoas entenderem o nosso trabalho. Aí eles têm esse, então se está pulando uma linha, pode ser que seja tal coisa. Então, acho que é por isso que é legal a gente divulgar, né? Bacana. Que riqueza, né? Queria falar. Oba! Claro! Dá para ouvir? Raquel, né? Isso. Adorei a apresentação, Maria Emília, foi muito bom. Obrigada. Imagina. Você falando, e eu fiquei lembrando de uma criança que me chegou agora há pouco tempo, ele já tem 8 para 9 anos e demorou muito a procurar qualquer intervenção, né? E tudo que você falou aí, né? Desajeitar, tá uma questão bem praxis, né? Bem de praxis mesmo. Mas tem a letra bem ruim, né? Como sempre. E ele pega no lápis de uma forma muito, muito, muito assim, diferente. É uma coisa assim no meio dos dedos e te incomoda a mãe e tal. E assim, minha dúvida tenho total consciência que é tudo de base que ele precisa fazer, mas até que ponto algumas coisas dessa podem ou devem ser intervistas ou não? Deixa ele funcionar do modo que ele consegue. Ou se usa adaptação para melhorar essa pega ou não. Tá entendendo? Entendi. Eu acho que a gente tendo consciência e fortalecendo esse trabalho de base, aos poucos a criança vai mudando esse padrão. Porém, acho que tem um limite, né? Acho que eu não começaria, né? Assim como você também não, com certeza, um trabalho colocando um adaptador de preensão. Porque o que a gente vê, às vezes, com o adaptador é até uma piora da escrita inicialmente, né? Porque para eu pegar no lápis de uma forma correta, com a força correta, eu tenho que ter uma boa discriminação tátil, proprioceptiva. Quando eu coloco a borrachinha, eu também distancio a área de informação sensorial entre esse dedo e esse lápis, né?
Então, eu penso muito no adaptador como um refinamento ou como uma forma da criança automatizar a apreensão correta, né? E nesse sentido, eu acho que é interessante a gente usar. Agora, mais como, né, tendo fortalecido esse trabalho de base, mas mesmo como um refinamento, como algo para a criança criar uma memória correta da forma de segurar, porque às vezes a criança por si só, por mais que você trabalhe muito bem essa base, ela não dá conta. Até porque ela já está muito grandinha, né? Ela já Sim. construiu toda uma memória anterior, né? Sim, exatamente. Mas acho que como um refinamento ou como algo para ela criar uma memória correta, é válido a gente, né, em alguns casos a gente pode usar. Eu tentei, por exemplo, usar com algumas crianças e não teve sucesso também. Nem sempre é algo, né? Às vezes tem mesmo. É normal que no começo tenha uma piora, porque a criança perde um pouco da noção, né? Quando você põe a borrachinha. Mas depois a ideia é que isso vá melhorando. Mas realmente não serve para todas, né? Obrigada. Imagina. Pegando esse gancho aí da Raquel, a gente vê muito, né? Quando a criança apresenta o sinal aí de dificuldade na escrita, muitas vezes tem muitas coisas atrás aí, lacunas, né? Que não foram, algumas habilidades que não foram adquiridas. E aí o ponto forte, né, de observação da professora ou dos pais realmente é a questão da escrita. E as escolas têm uma visão de encaminhamento muito para o psicomotricista. Não sei se vocês vivenciam isso também. E aí, muitas vezes, a gente vê essa criança chegar e é um psicomotricista que é um psicólogo que fez a especialização em psicomotricidade, não é um profissional que entende dessa base da pirâmide, como a Má trouxe pra gente ali, né? Do sensório motor e onde a TO atua para construir em cima. Então, geralmente já vão agir naquela repetição numa habilidade que está lá em cima e que aqui para baixo tem um monte de defasagem, né? E aí a gente pega essas crianças mais tarde, porque às vezes o encaminhamento é errado. Eu não sei se vocês também têm essa... Eu acho que elas, assim, as mães, elas têm aquele primeiro desejo, andar, né? A criança ande. Aí a gente vai ser a físio. Aí falar, porque a criança não fala. Aí vai para uma fono. Aí depois escrever, aí não escreve, vai para o psicopedagogo. Aí quando não dá nada disso muito bem, aí vem para a gente. É verdade. Às vezes Eu tenho recebido. Aqui em Fortaleza, a gente tem recebido, sim, como a Maria Emília falou, de fonos. A gente tem recebido. A gente tem fonos muito boas que estão com esse olhar, né? Que estão conhecendo muito dessa questão de praxis e mandando para a TO. Bem legal. Eu acho que é um campo que está super se abrindo. Eu falei isso para a Aline outro dia, né? Um campo que está se abrindo para nós e que a gente tem que aproveitar, porque é muito nosso, né? Então a gente tem aproveitado bastante. Esse pessoal da Unifesp tem encaminhado muito para a gente aqui e é muito bacana, né? Eles entenderem aí a nossa relação aí com o desenvolvimento desse trabalho. E ver o resultado, né? Porque realmente não é lá no topo da pirâmide que tem que iniciar muitas vezes, e muitas famílias às vezes combatendo na tecla ali, né? Exatamente. E nesse meio, eu tenho visto muito nesse meio do caminho, como essa criança e outra dessa idade também que eu tenho, que aí nesse meio vão ficando muitos prejuízos em questões de autonomia, de funções executivas bem comprometidas, né? Porque começam a não conseguir fazer a questão da flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho, né? Emocional. De problemas vai ficando, e é aquela criança, assim, o meu desespero com uma criança dessa é porque você pensa assim que ela está sempre como se ela estivesse num jogo 3 casas atrás dos outros, né? Porque ela vai começando a acumular demandas e a gente fica nessa urgência. Então, a gente vai trabalhando a base e, inevitavelmente, pensando em algo mais pontual que consiga também fazer, né? Principalmente quando a gente pega a criança assim mais velha, é bem complicado. Uhum. A Nancy quer falar. Olá, tudo bom? Tá ouvindo? Bem? Então, eu sou fono, né, aqui em Curitiba, e eu conheci a dispraxia numa palestra, no curso que teve oferecido pela Abrapraxia, né? E na verdade eu fui porque
como era da apraxia, eu achei que era sobre a apraxia de fala da infância. Eu estava começando a estudar sobre isso. E, de repente, eu chego lá e era tudo para TO e para físio. Mas, enfim, como eu estava lá, eu falei, eu vou ficar até o fim. E, assim, me abriu muito o olhar, sabe? Porque daí eu percebi muitas dificuldades que as minhas crianças que eu atendo de 2 a 6, né? Muitas dificuldades. Eu pensava, nossa, mas é praxia, pode ser, né? Dispraxia, que é da sequenciação dos movimentos amplos, né? Os globais, e que eu não chego a trabalhar a escrita, né? Mas assim, hoje eu fico pensando muito, assim, nossa, mas essa criança, assim, talvez ela nem seja autista, porque a dificuldade em brincar junto, entender toda aqueles movimentos, né, para brincar é tão difícil e a criança vai se afastando, né? Então eu achei bem legal. E daí assim, eu não posso, né? O que eu fiz? Como eu trabalho no ambulatório do público, né, do SUS, eu levei material para o médico, levei material para TO, né? Eu falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, porque assim, não é só criança autista, são muitas crianças. Então, na época era 30% de uma população neurotípica, eu acho que até mais, né? Eu falei, é muita criança com essa dificuldade que vai precisar de ajuda e que está lá patinando na escola, né? Eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa. Exatamente, é legal como esse grupo, né, da abrapraxia tem fortalecido, se aproximado mais também das TOs, né, e até tentado fazer algumas pesquisas, porque a gente vê a relação que há. Muito, né? muito. Então, isso... E daí, como é um global, não tem como a gente trabalhar a boca se não trabalha o corpo, né? Não dá para repartir a criança assim, ó, eu trabalho daqui para cá. Exatamente. Que bacana, viu, Nancy, seu depoimento, porque acho que acho não, né, Aline? É o intuito desse Time Talk também, que essa informação se generalize mais, que nem a informação chegando talvez numa palestra que não te chamasse atenção, se você soubesse que era muito focado para física e para TO, mas assim, compreender o que a nossa área também faz, o que ela pode contribuir com essa população, faz você trabalhar em conjunto, conseguir fazer um encaminhamento correto, né? Então, foi riquíssimo sua contribuição aqui. E eu acredito muito nesse trabalho interdisciplinar, né? Eu já trabalhei numa equipe, assim, que a gente ficava muito próximo, físio, TO, Nutri, e assim, quanto mais a gente se aproxima da outra área, mais a gente define o que é nosso e o que é do outro. Isso. Né? E daí a gente consegue fazer as estratégias corretas, o encaminhamento correto, porque às vezes não é hora, né, de fazer fono, às vezes não é para física, para TO, então assim, é muito, muito sutil essa diferença, né, esse limite de uma área para outra. Né? Bom te ouvir. Exatamente. E complementando um pouco a Luciana, né, que eu acho que a gente passou aí por 5 semanas, né, falando sobre praxis e que a gente possa cada vez mais falar sobre isso em vários espaços, em vários canais, né? A gente abriu agora o canal, né, no YouTube Time Talk Solidário. Se vocês puderem divulgar todas essas informações que foram passadas, compartilhar nas páginas do Facebook, porque essa informação é para a sociedade, né? Para que as pessoas acessem, que os pais acessem, que os pais saibam, que os professores saibam, para ajudar essas crianças, porque os índices de crianças, né, que a gente considera, né, neurotipo, que tem possibilidade de dispraxia, que até a Tina apresentou aqui pra gente, Maria Cristina, é um índice alto, né? Então tem muitas crianças que estão em sofrimento, né? Um percurso aí de aprendizagem muito sofrido, com muitos profissionais no percurso de desenvolvimento e não se chega aí num apoio de fato do que ela precisa, né? Então, se vocês puderem nos ajudar nas divulgações, né? Acho que isso é importante. Essa semana, Aline, eu fiz uma entrevista por vídeo, né, com uma família, com um bebezinho, entendendo um pouco essas questões da praxis. Tem alguma coisa acontecendo, mas a gente não sabe do que é. A gente procurar uma né? E eles tentando entender o que era praxis. Aí eu já compartilhei a primeira aula da Ana Luísa, que estava bem
dentro das questões que eles estavam passando, e eles, nossa, é isso! Bacana. E agora a gente boa. né? Que bom que a gente está colhendo esse material aí, tendo a possibilidade de deixar disponível. Exatamente. Tem mais alguém que gostaria de falar com a nossa querida Maria Emília? Senão a gente vai passar aqui de novo os dados que a gente levantou de valores. Vamos lá, vamos aproveitar ela aqui que está com a gente. Acho que foi suprido. Foi, então? Então tá bom. Então vamos passar de novo os nossos números, como que a gente conseguiu arrecadar até o momento com o Time Talk Solidário, nosso primeiro ciclo de palestras, de encontros. O total arrecadado até o momento foi de R$ 5.600, que agora a gente vai fechar esse valor e já levar até as instituições que a gente está beneficiando, né? E aí vai lançar o próximo Time Talk com outro tema e uma nova jornada aí de palestras. Isso, exato. A gente queria lembrar aqui a todo mundo, se vocês puderem contribuir com sugestões de temas, nomes de profissionais, a gente está com algumas ideias também, mas a gente queria saber de vocês que nos acompanharam por todo esse período, o que vocês gostariam de ouvir, para ver se a gente continua esses encontros solidários e muito gostosos e de muito aprendizado juntos, tá bom? Obrigada pelo convite, meninas. Muito agradece, Maria Emília. Fechamos com chave de ouro, uma querida amiga. A primeira etapa, né, Aline, foi muito gostosa porque a gente pôde rever colegas aí de profissão que a gente em algum momento pôde atuar junto, né? Eu e a Maria Emília fomos bem no começo da carreira aí, mas a gente nunca perdeu contato, né? E a hora que a gente vê os anos passando aí até assusta, né, Maria? Casamento, e eu tô com um adolescente aqui em casa, então assim, a gente vai assustando. Mas que a gente tem um vínculo muito gostoso, tanto profissional como afetivo, acho que com todas que passaram por aqui nesse primeiro momento aí de falar de praxis, que a gente gosta bastante, né? Obrigada, viu, Mar? Imagina, parabéns, meninas. Mais sucesso. Obrigada a todos. E obrigada a todos que participaram, estão aqui conversando com a gente hoje. A gente, então, aguarda vocês no próximo ciclo, se Deus quiser. Em breve, a gente faz as novas divulgações aí, colaborem com temas bastante interessantes, para que a gente ganhe muita força nessa continuidade de ações solidárias. O nosso mundo precisa muito, nesse momento, dessas ações, né? Então, um beijo para todos, bom fim de semana. Obrigada, Luciana, Paula, que está aí nos apoiando. Obrigada a todos. Um beijo a todos, tá bom? Um beijo, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.